gente! Hoje eu vou falar para você sobre a educação jesuítica. Eles desembarcaram aqui no Brasil em 1549. A ideia inicial era de salvar as almas dos índios, porque não pertenciam à mesma religião dos portugueses que estavam aqui desde a descoberta. Lembra? 1500. E para haver um entendimento melhor, havia necessidade de ensinar a língua portuguesa aos índios e aos portugueses a língua tupi-guarani. Aí a gente tem uma imagem clássica, né? Uma tela a óleo, onde nós temos de fundo os jesuítas e os índios sendo educados e catequizados, né, por eles. Vamos seguir. E aí, então, como houve a necessidade de ensinar a língua portuguesa e a língua tupi para os portugueses, para eles se entenderem, obviamente, né, os jesuítas ensinavam catequizando, e catequizando também ensinava. Então havia aí uma relação de virtudes e letras, né? Como eles chamam, né? A virtude está aí relacionado à religião, a catequizar os índios, e as letras ao ensinamento, ao fato deles aprenderem a língua portuguesa. Acreditavam também, né, de que a alma tinha 3 potências: a potência de entender, de memorizar e de ter vontade. Essa é uma das telas mais conhecidas, né? É uma tela de Benedito Calixto que se chama O Poema na Praia. Bom, é claro que com toda essa vontade de ensinar e mais a elite que nós tínhamos aqui no Brasil, usando toda essa metodologia, os jesuítas fundaram muitos colégios no Brasil. Todos eles foram financiados pelas elites locais. Ou eram filhos de portugueses, ou algum brasileiro que acabou enriquecendo como dono de engenho. Os índios não frequentavam esses colégios. Podemos dizer que foi aí, a partir daí, que começamos a pensar de que colégio, estudo, é para quem tem dinheiro. E quem não tinha dinheiro, no caso dos índios, né, não ensinavam, não iam ao colégio, né, ou tinham um ensinamento precário, tá bom? Aqui a gente tem 4 imagens de quatro colégios principais que a gente tem aqui no Brasil. Então, o primeiro, em cima, do lado esquerdo, é Santos, é o colégio jesuíta em Santos. A arquitetura continua, o prédio continua lá, tá bem? Ao lado nós temos o mais conhecido de todos, que é no pátio do colégio, que é o Colégio São Paulo. E embaixo à esquerda nós temos o colégio no Rio Grande do Sul e ao lado o colégio em Salvador. Bom, é claro que o que mais chamou atenção aí, como ponto de vista positivo para o tipo de ensino, era a rigidez em relação ao comportamento moral, ao que era ensinado dentro desses colégios, né? Tanto que na Europa, quase que toda a Europa adotou o ensino jesuítico. Apenas para as elites, né? Vamos lembrar disso. Em 1599, os jesuítas decidiram tornar como método pedagógico a evangelização. E por isso criaram um programa de educação chamado Ratio Studiorum, que determinava como era o ensino. Então tinha algumas regrinhas para serem seguidas, que é o mais importante para nós na aula de didática. Então eles ensinavam letras, latim e a retórica. A retórica é a arte do bom argumento, da eloquência, da arte da persuasão, a arte da palavra. E assim, era feita uma espécie de competição entre eles, mas não para superar o outro, mas sim para se superar a eles mesmos. Essa metodologia, ela era também verbal e memorística. E assim, então, os alunos estabeleciam
quem se saía bem, na verdade, com essas regras da repetição, tinha que praticar isso em casa. Então, todos os dias, exceto aos domingos, feriados e dias festivos, era feita a repetição das lições em casa. E aí, então, tinham os melhores alunos que chamavam atenção dentro de sala de aula para os professores. Vamos pensar um pouquinho como um auxiliar do professor. Ele era chamado de decurião. O que ele fazia? Ele auxiliava o professor a tomar as lições dos outros colegas em sala, né? E ele também marcava no caderno os erros e as faltas, enfim. Era um auxiliar mesmo do professor em sala, tá bom? Bom, quanto ao comportamento em sala, sempre foram muito rígidos, né? E havia a posição correta das mãos, né? E a forma como a gente tinha que levantar os olhos, assim, para o professor, sabe? Isso nos lembra algumas coisas, né? Eu acredito que cada um de vocês tem aí uma lembrança, uma memória de uma cena que presenciou ou mesmo que viveu em sala de aula, certo? Bom, aqui é a referência bibliográfica, se caso vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre a educação jesuítica. Mas, resumindo, é isso que nós temos para falar sobre, né? Então, vamos lembrar da rigidez, da memorização, dos cantos também, que era uma forma de memorizar, e evangelizar ao mesmo tempo que ensinar.